Graça e paz. Amém? Pode sentar aí, se assente. Deus é maravilhoso. Fala amém. Preparando os negócios aqui, tá? Aí, amor. Boa noite, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. É uma responsabilidade, né? Estar pregando para casais, mas nos colocaram aqui nesse desafio. Então, nós vamos fazer aqui começar aqui com uma dinâmica. Vamos ver como é que vai ficar. Tá pronto? Tô ficando pronto. Amém? Glória a Deus. Vou falar um negócio com vocês aqui. Na verdade, quero contar uma história para vocês. Esse aqui sou eu. Fala aí. Que benção, né? Eu improviso aqui. Essa aqui é assim, gente. Essa aqui sou eu, quando solteira, né? Tinha eu aqui sozinha, na minha singularidade, né? Com uma pessoa que não era casada, com as minhas vontades, meus desejos, minha vida. Essa aqui era eu. E, como eu já falei, né, esse aqui sou eu. Depois de um monte de tribulações na vida, um monte de coisa, que eu passei por um monte de coisa. Fiquei aí, solteiro. E um dia, eu olhei para a Valéria, olhei para ela assim. Na verdade, primeiramente, eu não olhei para ela literalmente assim, né? Eu conversei com uma pessoa que conhecia ela, essa pessoa falou, eu liguei para a pessoa, chega mais pertinho, amor, está muito longe, está muito longe. Eu liguei para a pessoa e falei com a pessoa assim, você tem alguma amiga que é solteira? E essa pessoa falou assim, não, todas as minhas amigas são casadas. Aí, passou um pouco, mais ou menos, uma hora, mais ou menos, ela ligou de novo, eu tenho uma amiga minha que fez mulher única comigo, ela é solteira, como é que ela chama? Aí falou o nome, ela é lá do Anchieta, lá da Missão Anchieta. Aí eu já rapidinho abri o Facebook, já procurei o nome, já me dá o telefone dela. Aí encontramos, inclusive, ontem nós fizemos 5 anos de casado. É dar glória a Deus mesmo aí, que é vitória. Aí nós encontramos, eu encontrei, a primeira vez que eu olhei para ela, eu falei assim, não, é essa aí mesmo, é essa mesmo. Eu já tinha orado antes, eu pedi a Deus uma mulher de Deus, pedi a Deus, eu quero uma mulher de Deus, pastora, solteira, e Deus me deu, não, eu bati o olho para ela e falei assim, não, é essa aí mesmo. Amém. Então, gente, da minha parte, eu, como ele disse, já estava, né, nos caminhos do Senhor, já era pastora consagrada e buscava de Deus um homem de Deus. Minha mãe morria de rir, ela falava, minha filha, mas todo homem é homem de Deus. Não, mãe, é um homem que compartilhe da mesma fé, possa estar comigo na igreja, e naquela busca, naquela oração. E aí Deus possibilitou, né, através dessa amiga, o nosso contato. Então ele fez contato ali pela internet, né, pelo Facebook, ele falou, mandou mensagem e tal. Aí resumindo, teve um dia que nós combinamos de encontrar, e encontramos então numa praça de alimentação de um shopping. Aí pronto, depois daquele dia a gente já encontrou, já ficou ali naquela conversa e foi rápido. Aí a gente já começou a namorar, noivamos, casamos. Mas antes de noivar e casar, porque ela foi muito rápida agora. Vamos pra dinâmica. Eu virei para ela assim, a gente tá enrolando a dinâmica aqui. A gente namorando, ia fazer 30 dias, eu quero te fazer uma pergunta. Aí você falou? Não, então vou contar, mulher detalhista, gente. Ele quer contar o final, pastora Cláudia. Aí foi assim, aí nós chegamos, aí começamos a sair, né? E tal, e aí ele, no segundo dia, gente, falou assim, quer namorar comigo? Eu falei, calma, né? A minha ideia era conhecer, ver como é que era, e ele já pediu um namoro no segundo dia. E eu falei, fiquei naquela assim, eu falei, tá bom, né? Namorar é pra conhecer, vamos namorar. Eu falei,
aceito, vamos namorar. Aí passou um mês, né? Não chegou um mês, não. Foi Tá menos de um mês. 20 e alguns dias. E ele todo entusiasmado, empolgado, eu também, mas assim, não sei, eu sou mais pé no chãozinho, né? E fiquei, deixa eu analisar como é que é. E aí ele falou, posso fazer uma pergunta? Só que eu já sabia qual era a pergunta, né, gente? A pergunta era, quer casar comigo? E era muito recente pra mim. Aí eu falei, calma, segura essa pergunta sua. Você quer ouvir um sim, sim, com certeza? Ou você quer ouvir um sim, né? Você lembra que eu brinquei? Eu falei, segura a pergunta, porque Deus já estava trabalhando no meu coração, eu já via que ele era a resposta de Deus, só que era muito cedo. Ele muito ansioso. Com um mês, ele já queria a resposta do casamento. Mas ele não segurou, não. Ele fez a pergunta e eu falei sim. Minha família assustou, né? Aí eles falaram, como assim, minha filha? Em um mês? Você acabou de conhecer, né? Como assim? Mas já era a propósito de Deus. Aí namoramos, noivamos e casamos com 6 meses e ontem fizemos 5 anos. E foi, eu olhei para ela, né? Falei com ela, você quer casar comigo? Ela falou que quer. Falou que queria. Tá, aí nós. É assim, gente. Aí nos tornamos um só, né? Um só. Uma só carne. Nos tornamos um só. Tá vendo aqui, ó? Nós nos unimos, né? Aí, nós fomos nos enchendo. Aí Deus foi nos abençoando, ó. Colocou alegria, colocou felicidade, colocou projetos juntos. Trocamos um ministério junto. Compramos nosso apartamento e vai. A coisa nos deu essa igreja aqui maravilhosa para a gente estar pastoreando juntos. Então, uniu nossa vida pessoal e nosso ministério. Aí ficamos aí cheios. Mas começou a aparecer, no decorrer do tempo, vem as dificuldades, as intempéries da vida, os problemas, as discussões. Se você falar que você não discute, eu vou falar que você é mentiroso. Sabe por quê? Casal só não tem problema solteiro. Todo casado tem problema de casal, né? Aí isso vai esvaziando. Esvaziando. O cara que não briga com a esposa porque ele é solteiro. A esposa que não briga com o marido porque ela é solteira. Porque isso vai esvaziando. Vai esvaziando, vai esvaziando. E acaba... Calma. Não, tá bom. A gente se distanciando. Acaba a gente se distanciando. Aí é o seguinte, gente, como ele falou, o casal que estava ali abençoado, né, cheios da presença de tudo de Deus, ele falou, o relacionamento ele tem que ser cuidado, né, ele tem que ter diálogo, ele tem que ter busca. E aí, com o passar do tempo, vieram os questionamentos. Aí é o seguinte, eu tenho coisas para te falar. Pode falar. Olha, eu não gosto do seu jeito de tomar as decisões aí sozinho, me avisar na última hora, porque isso é muito chato, aí eu tenho que me virar, sabe? Aí você não se preocupa comigo, só preocupa com você e fica difícil. Eu vou te falar uma coisa. Eu também não gosto que você se atrasa em tudo, demora a arrumar demais, né? Faz comida que eu gosto só quando sua mãe vai em casa, para mim mesmo não faz. Mas sabe por que isso acontece? Porque você também, você não me ajuda a cuidar das crianças, eu tenho que fazer tudo sozinha, você só quer brincar com os nossos filhos e a responsabilidade fica toda para mim. Aí cozinhar fica demais também, né? Mas eu chego em casa cansado, todo dia. Eu tenho que ficar olhando menino, não tem jeito não, já tem que chegar os meninos, já tem que estar pronto, tudo arrumado. Mas não foi você que quis ter filho? Quem mandou? Aí, ó, não pediu para namorar, para casar, queria ter uma vida em comum, então você tem que ajudar também. Tá difícil. Tô ficando estressada. Tô ficando uma mulher estressada. Mas, lá em casa, na casa da minha mãe, ela é só eu falar, eu tô indo, minha mãe falou, vou fazer a comida que você gosta. E com isso, gente, com essas coisas, o
que que acontece? A nossa vida fica assim. A gente tenta unir, tenta ir nos lugares que a gente ia quando namorava, no início do casamento. A gente tenta encher de novo. Aí tenta passear, né? Vamos sair um dia, vamos conversar. Ó. Aí o que que acontece? Só que, ó, levanta o copo, fica tudo Tá vazio. caindo já. Por quê? Já tem feridas, né? Já tem questões aí Por que quê? precisam ser resolvidas. Aí não tem jeito, né? Mas o que que é um casamento? Aí, gente, para tudo tem uma solução, não é? Tem que ter, né? Tem que ter. Então, qual é essa solução? A solução é o seguinte, vocês estão vendo que nós começamos falando, né? Que nós nos unimos, nos tornamos uma só carne, como cada um de vocês que se uniram, né? Eram individuais, hoje são um só. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que o cordão de 3 nós não se rebenta. O que é esse 3 nós? É Deus, cada um de nós, separados, né? E aí Deus, ele é capaz de restituir como estava no início, somente Deus. Deus tem a forma certa para fazer isso, ó. Fica tudo encaixadinho de novo quando a gente vai buscar em Deus. Quando a gente busca a ajuda de Deus, do Espírito Santo, e aí sim, Deus começa a encher, nos tratar, nos dar respostas, trabalhar nas nossas vidas. E aí nós conseguimos fechar aquelas brechas que foram abertas através do relacionamento. Amém? Glória a Deus. Amém? Então você precisa de Deus constantemente no seu casamento. Casamento, quando eu estou fazendo casamento, sempre eu falo com os noivos, o casamento é feito a 3. O marido, a mulher e Deus. Se não tiver Deus no negócio, por isso mesmo que a própria Bíblia já diz, como eu disse, já diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Não é verdade? Então, continuando aqui, eu quero falar com vocês nessa noite sobre 5 sentidos. 5 sentidos do casamento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 7:4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 4, que diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Olha só, a Bíblia, ela traz expressões de verdades espirituais. Verdades essas que elas só podem ser entendidas pela fé. A grande maioria das coisas que tem na Bíblia nós só podemos entender pela fé. Por isso que a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia tem essas expressões, essas declarações que nós só podemos entender por fé. E uma dessas declarações é que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a uma mulher, tornando-se 2 uma só carne. Só que tem gente que casa e ainda está pensando na mamãe, no papai, nos irmãos, ainda chega, enche até a boca para falar assim: eu não posso abandonar minha família. Eu concordo com você, você não pode abandonar sua família mesmo, não. Só que sua família é seu esposo, seu marido. O seu pai, seu papai, sua mamãe, seus irmãos virou parente. Virou parente. Parente é uma coisa, família é outra. E várias vezes Deus fala assim na Bíblia, assim: sai da tua parentela. Porque a gente precisa de viver com a família. Essa expressão, unir-se ao homem, deixará o homem pai e mãe e unir a uma mulher,
Isso é citado 3 vezes na Bíblia. E quando as coisas se repetem na Bíblia, assim como 3 vezes, nós podemos confirmar como uma doutrina. Então é uma doutrina de Deus, que o homem ele deixa pai e mãe e une a uma mulher, mas está mandando deixar. É citado 3 vezes em Gênesis 2, 24, Marcos 10, 8 e Efésios 5, 31. Então, o homem e a mulher, quando se casam, não são mais 2 pessoas. Quando se casam, se tornam uma só pessoa. Lá em Mateus 19, 6 diz assim: de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. É o tema do nosso ministério, né? Uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Na matemática de Deus, a soma ela é tão intensa que 1 mais 1 é igual a 1. Negócio louco, né? Mas a matemática de Deus ela é tão intensa que 1 mais 1 é igual a 1. Isso é o quê? A união entre o casal ela deve ser profunda ao ponto de ser uma só alma. Ao ponto de você olhar para a pessoa igual. Tem dia que quando eu levanto cedo, só de eu olhar para a pastora Valéria, eu já sei, hoje eu não posso conversar muito com ela não, senão eu tomo umas... Tem dia também que eu levanto nervoso. Sério. Você acha que eu sou calminho o tempo todo? Acho que a pastora Valéria é esse doce o tempo todo. Tem dia que a gente tá, mas só que quando eu preciso de conhecê-la, ela precisa de me conhecer, você precisa de conhecer o seu cônjuge, você precisa de conhecer o seu marido, você precisa de conhecer sua esposa, aí você vai saber lidar, porque vocês vão se transformar uma só carne. Talvez você está se perguntando aí, pastor, mas como que isso é possível? Uma só carne? Como nós dissemos aqui nesta dinâmica que é através do elo formado pelo próprio Senhor, que tem o amor perfeito. A perfeição está nele. O elo do amor do Senhor é que vai nos unir, nos tornando uma só carne. O elo do amor do Senhor é que une completamente corações. Paulo lá em Colossenses 3,14, ele diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, acima de tudo tem que ter o amor. Agora, vou te fazer uma pergunta. Você não vai ficar cutucando seu marido, sua esposa aí para ele responder, não. Quero que você responda para você. Como que um casal pode ser unido em uma só carne? Responda para você. Isso daí, 30 segundos aí. Como que um casal pode ser unido em uma só carne? Olha só, o corpo ele tem 5 sentidos naturais. Sim ou não? 5 sentidos naturais que completam uma pessoa. E a partir desses sentidos eu quero refletir com você nesta noite sobre a união do matrimônio. Qual é o primeiro sentido? Visão. Fala comigo, visão. A visão, ela direciona a vida de uma pessoa. Primeiro a gente vê. Essa semana eu fui lá renovar minha CNH. Não me deram para 10 anos não, pastor. Não deu para 10 anos. A mulher falou assim, a sua é só de 5. Eu falei, mas não é de 10, não, a sua é de 5. E eu fiquei um pouquinho chateado, porque a mulher falou, vou ter que colocar uma letrinha aí na sua carteira. Eu falei assim, o quê? Vou ter que usar óculos, né? Mas eu já uso já, né? Mas da outra vez eu passei sem óculos. Dessa vez não teve jeito. Não teve jeito de passar sem. Por quê? A visão, ela direciona uma pessoa. Você, antes de ir, você olha, né? Não é verdade?
O único camarada na Bíblia que a gente vê que não olhou onde ia é Abraão, que Deus falou assim, eu vou te mostrar ainda, mas só que ainda teve a palavra mostrar, então teve visão no meio aí, tá? Que Deus falou assim, eu vou te mostrar. Então, primeiro a gente olha para depois ir. Você acha que primeiro eu não olhei? A menina estava falando da pastora Valéria, a primeira coisa que eu olhei primeiro, eu vi primeiro. Dependendo do que eu tivesse visto, nem ia ligar. Mas não, dá para lá. Eu nem ligava. Primeiro a gente vê. Então, primeiro, olhei. No casamento, se um estiver olhando para um lado, o outro olhando para o outro, vai dar certo? Lá em Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não tiverem em comum acordo? Se no casamento um está olhando para um lado, está para o outro, um quer comprar um apartamento, o outro quer comprar um carro. Não tem jeito, tem. Nós temos que entrar em um acordo. Por isso, o homem e a mulher devem ter uma visão em comum. Uma visão em comum. Um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo. Para isso tem que esforçar. Para ver o que o outro está vendo. A visão espiritual também ela é imprescindível. Paulo fala lá em 1 Coríntios 2:14, ele diz assim, ó, iluminados os olhos do vosso coração. Então você precisa de ter visão, tem que enxergar espiritualmente, não só as coisas materiais, mas as coisas espirituais, porque Satanás ele luta para cegar os olhos espirituais do casal e abrir os olhos carnais. A Bíblia fala que o primeiro casal, Adão e Eva, tinham uma visão pura, sem receio um do outro e completavam a glória de Deus todos os dias. Mas o inimigo chegou lá e fez promessa. O inimigo chega e faz promessa. O inimigo chegou lá e fez promessa. Olha só, Gênesis 3:5 diz assim, ó, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, ela viu que era boa, era agradável aos olhos, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. A partir de então, aquele casal começou a se esconder da glória de Deus. Por quê? Passaram a ter maldade em seus olhos, não aceitando a si mesmo e cobrindo os seus próprios corpos. Você e sua esposa têm a mesma visão? Se de responder e perguntar ao outro, não, responde para você refletir. Você e sua esposa têm a mesma visão? A mesma visão? Peça ao Senhor para abrir os seus olhos. Ele vai abrir os seus olhos, tanto carnais como espirituais, e vocês terão a mesma visão. O segundo é a audição. A audição é a fonte de aprendizado e compreensão. Você sabia que não existe ninguém mudo? Sabia? Não existe mudo. Existe não ouvinte. Ele não fala porque não ouve. Ele nasceu sem audição, ele não vai aprender a falar, porque falar nós aprendemos ouvindo. Então, a audição é a fonte de aprendizado e compreensão. E tem gente que não gosta de ouvir. Ouvir é a base para compreender, ouvir é a base para entender. Como eu vou entender a pastora Valéria se eu não ouvir? Como que você vai entender o seu marido, como você vai entender a sua esposa se você não ouvir? Ouvir é a base do entendimento, a base da compreensão. No casamento, um precisa ouvir o outro. Um precisa ouvir o outro. Além disso, o casal precisa discernir vozes que ecoam ao seu redor.
Tem gente que a esposa está falando, mas ele está ouvindo é outro. Tem gente que o marido está falando, mas ele está ouvindo é outro. Muitos estão ouvindo é o papai, a mamãe, o irmão, mas não está ouvindo. A esposa está gritando, pedindo socorro, o marido está gritando, pedindo socorro, mas está ouvindo. O casamento, ele não suporta chuva de opiniões alheias. Não suporta chuva de opiniões alheias. É bom fazer um tratamento com casais, é bom, mas tem gente que vai lá no pastor Mar, aí vai lá no pastor Joãozinho, vai lá fica ouvindo 200 pessoas ao mesmo tempo, ele vai ficar sem direção, e o casamento vai ruir, porque ele não suporta chuva de opiniões alheias. Por isso o casal deve ter cuidado com quem ele ouve. Um casal cristão deve sempre ouvir palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a fonte da fé. Vai fortalecer. É necessário sempre ouvir a voz do Senhor. Como que é terrível estar com alguém que não te ouve? Não é? É terrível, você quer falar e a pessoa... E eu vou falar um segredo para vocês, marido. Você tem que pedir a Deus um negócio diferente. Tem que pedir a Deus, Deus, me dá paciência para ouvir, porque o homem não gosta de ouvir, nem mulher necessita falar. E se você não escuta, se você não parar para escutar, ela vai falar lá, aí vai trazer problema, o trem vai ficar pior. Então é melhor você parar e falar assim, eu vou escutar. E escutar. Tem dia que começa a falar e eu fico caladinho. Entendeu? Agora precisa de ouvir a voz de Deus. É necessário ouvir a voz do Senhor. Abraão ouviu a voz de Deus falando sobre a sua família, e ele riu. Ele riu assim, a certa forma, aquela risada dele. Ele estava duvidando que ele poderia ser pai tão velho. E Sara fez a mesma coisa. Quando o Senhor estava falando com Abraão, mulher é um pouco curiosa, né? É ou não é? Deus está falando com Abraão lá fora e Sara está atrás da porta escutando. O texto me fala que ela atrás da cortina lá, estava escutando. Ela estava dentro da tenda escutando lá e Deus está falando com Abraão. Ela vai rir lá, aí Deus vai... Tudo que ela estava pensando, Deus fala com ela lá. Aí eles viram que realmente era Deus que estava ali. Amém? Está entendendo aí? O casal, ele precisa saber quem ele ouve, mas o marido tem que saber ouvir a esposa tem que saber ouvir o marido. Lá em Tiago 1:22, diz que nós não devemos ser somente praticantes da palavra, mas também ouvintes. Porque quem não ouve, quem só pratica ou só ouve, ele está enganando a si mesmo. Você precisa de ouvir e praticar e ouvir. Crer na promessa do Senhor, porque a promessa, ela é certa. Deus tem promessa para a vida de cada um. Deus uniu, foi Deus que uniu cada um de vocês como casal. É Deus que uniu. E na união de Deus há promessa. Em seu casamento você tem ouvido um ao outro? Vocês têm ouvido a voz de Deus? Ouçam a palavra de Deus, da onde vai vir orientação para o seu futuro matrimonial. E ouça o que o seu marido está dizendo, ouça o que sua esposa está dizendo. Depois nós temos o olfato. O olfato permite a gente sentir o cheiro. A gente sente o cheiro das coisas, né? E quando a gente sente o cheiro, só pelo cheiro a gente já aprova se o negócio é bom ou não, né? Sente o cheiro da comida, dá vontade de comer, né?
Mas quando sente um cheiro ruim também, né? Só que nós temos que tomar muito cuidado com esse sentido, sabe? Porque o nosso corpo se acostuma fácil demais com cheiro. Você chega num lugar, tá fedendo. Se você ficar depois de 10 minutos, você não sente mais o cheiro ruim, não. A pessoa chega de fora e fala assim, nossa, que tá com um cheiro ruim. Você não estou sentindo, não. Você já acostumou, tem que tomar cuidado com esse negócio. O cheiro é algo invisível. Mas ele pode determinar se aquele ambiente é bom ou não. Não é verdade? O casal precisa reconhecer o cheiro um do outro. Reconhecer o cheiro um do outro. A pastora Valéria chegar perto de mim. Eu posso estar de olho fechado, chegar, eu sei que é ela. Não é só por causa do perfume, não. O cheiro mesmo, diferente. É diferente. É diferente. A gente precisa de reconhecer o cheiro um do outro. Pelo cheiro, você pode saber até como o seu parceiro está. Se está nervoso, se não está. Pelo cheiro. O interessante é que os animais, eles fazem muito bem isso. Mas nós, seres humanos, nós perdemos essa prática de reconhecer o outro pelo cheiro. A Bíblia fala que Jó, lá no capítulo 19, que Jó, ele confessou que ele tinha um cheiro mau. Por isso se tornou desprezível a sua mulher. Ele reconheceu isso. Às vezes nós precisamos reconhecer que nós temos um cheiro mau. Às vezes o camarada trabalha o dia inteiro. Aí a mulher chega, tá à noite, ela já tomou um banho, ele chega em casa fedendo e quer abraçar. Vai tomar um banho, vai, né, ficar com um cheirinho bacana, né, ficar bonitinho, jogar aquela cueca furada, jogar fora, jogar aquele trem fora, pega uma nova, uma coisa nova, para dar um cheiro, talvez a cueca tá com aquele cheiro, um cheiro ruim, parecendo aquele cheiro das queijarias do Mercado Central. Tá bravo, tá difícil. Então, o lar do casal, ele deve ser perfumado. Perfumado com um bom cheiro de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele exala um suave perfume. O lar do cristão, o lar do casal, ele tem que ser assim, tem que exalar esse suave perfume de Cristo. A Bíblia fala que lá na casa de Lázaro, Marta, Maria, fala que lá havia luto. Tinha mau cheiro, cheiro de morte. Mas Jesus chegou trazendo vida. Jesus chega e traz vida. E Maria pega um perfume, quebra aquele suave perfume e enxuga ainda com os cabelos, os pés de Jesus com os cabelos. É o suave. O casamento, ele deve ter este cheiro da unção de Cristo, do poder de Deus. Imagina aí a Arca de Noé. Imagina aí a Arca de Noé. Era uma casa para 4 casais. Tinha 4 casais. Noé e seus filhos. 4 casais. 3 filhos, as noras e a sua esposa. 4 casais ali na arca. Agora imagina, dividir um espaço com centenas de outros animais. Imagina quantos tipos de cheiro tinha ali. Imagina. Quantos tipos de cheiro tinha ali? Mas eles suportavam. Porque tinham amor. E quando saíram da arca, a primeira coisa que eles fizeram foi oferecer um sacrifício. Lá em Gênesis 8:21 diz assim: o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. O cheiro tem que ser agradável, suave. A casa tem que estar limpa, perfumada. A vida do casal tem que estar limpa, perfumada. No casamento, é necessário ter faro sensível para saber o que cheira bem e o que cheira mal.
o que pode ser aspirado para dentro do relacionamento e o que não pode. Porque tem gente que fica escutando os outros lá fora, fica cheirando coisas de fora e quer trazer para dentro de casa para aspirar, quer que a esposa aspire aquele mesmo cheiro, que o marido aspire aquele cheiro. Lá é uma coisa, aqui é outra. Lá é um, aqui é outro um. É diferente. É diferente. Por isso, é importantíssimo ter discernimento espiritual. Você tem reconhecido o cheiro um do outro? Tem. O casamento precisa que você reconheça o cheiro um do outro e precisa ter o cheiro de Cristo. O quarto sentido é o paladar. O paladar dá o quê? O gosto, né? Nos dá o gosto. O gosto proporciona sabor. Como seria terrível a vida sem sabor? Imagina aí. Imagina aí. Quem gosta de picanha aí? Todo mundo gosta de picanha, né? Mas tem que comprar, tá? Não tem de graça, não. Tem que ir lá comprar, tá? Tem que comprar. Então, olha só. Imagina se ela não tivesse o gosto de picanha. Você vai comer. Imagina. Goiaba, manga, abacaxi. Não precisava nem de ter nome de nada, né? Porque não tinha sabor. Não tem sabor, não tem gosto. Como seria terrível a vida assim, a gente viver assim? O sabor, ele motiva a gente a experimentar as coisas. O sabor, ele motiva a gente a experimentar diferentes prazeres. Cortar aquela picanha com 2 dedos de gordura, assim, você até viaja, né? Não é verdade? Né? Um mousse de maracujá, que eu gosto muito. Você coloca assim, o negócio até aperta aqui, assim, ó, você faz... Nossa, o sabor faz a gente proporcionar coisas assim. O sabor motiva a gente a fazer isso. O casamento, ele é uma relação de convivência, onde um aprende o gosto do outro dia após dia. A cada dia, nós aprendemos o gosto um do outro. Quando eu casei com a pastora Valéria, eu não conhecia muita coisa. Agora eu já sei o gosto dela. Já sei o que ela gosta de ver na televisão, o que ela não gosta. Já sei o que ela gosta de comer, o que ela não gosta. Entendeu? Sim, por quê? A gente vai convivendo, o casal precisa de conhecer isso. Existem casais que têm gosto diferente, mas, na maioria das vezes, os seus gostos acabam se misturando, porque um aprende a apreciar o que o outro gosta. É igual ali, o Fábio ali, né? Próximo galo. Ah, gosto igual. Não é bem? Nada contra o Flamengo que perdeu lá, não, tá, Evandro? Perdeu, né? Eu não tenho nada contra, não, mas é assim, tem gosto com o tempo. Né? Por exemplo, esse ainda é cruzeirense, mas André é atleticano, ele vai acabar virando atleticano também. Visão da frente, fica visão para trás, não, o negócio é A, B, não é, tem que ter visão, né? Tem que ter visão. Então, vai passando, um vai adquirindo o tempo do outro. Acima de tudo isso, o casal ele deve procurar ter bom gosto e escolher somente o melhor para o seu relacionamento. Às vezes, fica 2 opções. Qual que você vai escolher? O melhor para o seu relacionamento. Porque casamento é renúncia. Você escolheu casar? Você que escolheu. Deus foi lá e falou com você, você tem que casar. Alguém colocou uma arma na sua cabeça, embora alguns por aí é assim, né? Colocou a arma na sua cabeça, você tem que casar. Não, você escolheu. Quando a gente casa, você escolheu renunciar à sua felicidade em prol da felicidade do seu cônjuge.
Aí o que acontece? Você precisa de escolher o gosto comum aos dois, que mais vai trazer benefício para o relacionamento. Dizem que a mulher ela pode ganhar o homem pela comida que faz. Dizem por aí. Em casa não foi bem assim, não. Eu vi assim, foi bem assim, não. Mas que ela faz um macarrão, o negócio também é bom, viu? Oi? Acho que amanhã vai ter macarrão, tá vendo? Ela faz um macarrão que eu vou te falar, viu? Que se fizer uma panela cheia, vai embora. Se fizer duas, vai embora também. Faz um macarrão, o negócio é ó, chique. Não disse que a mulher ela ganha o homem pela comida que faz. Mas, na verdade, isso aqui tem um fundo de verdade. Sabe por quê? Porque o gosto, ele conquista. O gosto conquista. Tanto o homem como a mulher devem fazer o gosto um do outro. Deve fazer o gosto do outro. Na hora que a gente vê filme, eu já falo com ela, você escolhe. Ela escolhe e a gente vê. Porque se eu for escolher só do meu gosto, eu vou escolher só filme de ação. Para mim tem que ter tiro. Se não tiver tiro, não fica legal. Mas eu vejo os filmes de romance. Né? Não desce água aqui não, mas no dela desce água. E a gente abraça. Tá? Mas por quê? Tem que satisfazer o gosto. Entendeu? Agora, se deixar eu escolher, eu vou escolher só. Tem que matar. Não é esses filmes que são violentos, assim, não é o filme que é violento, é a realidade das coisas. Mas é bom ver ficção também, vamos ver o filme de romance. Porque a vida não é mar de rosas, a vida é mais espinho do que rosa. Você pode ver a roseira, ela tem mais espinho do que rosa. Você olha para a roseira. Rosas são poucas. E tem época do ano que nem rosa tem, só fica os espinhos. Não é verdade? Mas tem que satisfazer o gosto um do outro. Amém? Está entendendo? Isso nos lembra de tempero. Né? Satisfazer gosto, lembra de tempero. O tempero, ele que dá sabor, não é? Imagina a picanha que eu falei. Imagina ela sem tempero, sem sal. Pega a picanha, tirou da embalagem, joga lá na brasa, corta e come. Você come? O que dá o sabor para ela? O sal, o tempero. A própria Bíblia diz, se o sal for insípido, para que ele serve? Para ser pisado. Em outras palavras, jogado fora. Lá em Colossenses 4:6, Paulo diz assim, palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A nossa palavra tem que ser palavra temperada. Às vezes, eu tenho que me policiar muito nisso, quando eu vou conversar algumas coisas com o pastor, eu tenho que dar uma temperada. Às vezes, fala um negócio, você solta o negócio, às vezes eu até solto. Aí depois o coração fica lá apertado. Como que eu vou consertar esse negócio que eu fiz? Essa burrada que eu fiz. Como que eu vou consertar esse trem depois? Porque quem sai prejudicado depois? É eu mesmo. Aí eu dou uma lambada no começo da manhã. Aí chega à noite, eu quero namorar. Aí já fechou, já não tem jeito, né? Como que eu vou consertar isso durante o dia? Não tem jeito. Porque mulher aguarda o negócio, gente. Tem que entender esse negócio. Como diz um amigo meu, assim, ela fecha o cofrinho. Facinho, facinho. Facinho, facinho. Qualquer coisa. Uma palavra errada que você dá, fechou. Para abrir de novo, meu filho, você tem que fazer. Né? Tem uns que falam assim, não, eu compro um presente. Tem uns que nem com diamante abre. Isso, então tem que vigiar as palavras. Existem palavras que amargam a convivência do casal. Por isso, é necessário ter muito cuidado com as palavras no casamento, para que as palavras não tomem um gosto ruim, um gosto amargo. Tanto o homem como a mulher deve procurar temperar sua relação.
na medida que o outro goste. Confesso, eu tenho tentado isso. Vou falar com você que eu tenho feito, não tenho tentado, porque é difícil, não é fácil não, mas casamento é assim, nós vamos temperando hoje. Um dia você faz uma comida um pouquinho mais salgada, no outro dia você já diminui um pouquinho. Vou falar que a primeira comida que você fez ficou jóia. Quem cozinha aí? A primeira comida que você fez ficou bacana, todo mundo elogiou. Às vezes uma ficou salgada demais, outra ficou sem sal. Às vezes ficou até sem sal nenhum, esqueceu do sal. E tem gente que, em vez do sal, põe açúcar. Erra o negócio. Vai pôr o sal no feijão, põe açúcar no feijão. Aí pronto. Então, a gente vai aprendendo. Davi, ele teve uma esposa chamada Abigail. Essa mulher, ela era viúva de Nabal. E ela conquistou Davi com comidas saborosas. Levava as comidas saborosas para Davi, Davi comia. Está lá em 1 Samuel 25. Não vou ler não, porque o tempo não deixa, né? A Lígia está olhando para mim, falando assim, já, daqui a pouco dá choque no microfone aqui, ó. Então, olha só. Davi, Abigail levava comida para ele, ela conquistou ele. Ela era uma mulher sábia, soube defender a sua família do mal, mas ela agradou o seu esposo. Da mesma forma, Eucana, marido de Ana, quando viu sua mulher com fome e triste, ele falou com ela, você tem que comer. Esse texto eu vou ter que ler. 1 Samuel 1,8 diz assim, ó, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Às vezes um homem vê a mulher chorando, e deixa ela chorando. Não está nem aí. Ele fala, por que choras? E por que não comes? Talvez a mulher não está comendo, porque ela está com um problema, né? Porque você pensa que ela está fazendo regime ou fazendo jejum. Não, talvez é porque ela está chateada com você mesmo. Porque talvez você que pisou na bola mesmo, aí ela está chateada. Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu o melhor do que 10 filhos? Ele pergunta para ela. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Porque o marido ele tem que ser melhor para a esposa do que os filhos. Entendeu? Até porque a gente tem que fazer coisa para o filho da gente, sim. Tem que fazer. Mas você não pode colocar os seus filhos acima da sua esposa, acima do seu esposo, não. Sabe por quê? Seus filhos um dia vão casar e vão embora. Vai sobrar só vocês dois. Tem gente que coloca o filho e a filha acima. Um dia eu ouvi uma mensagem, na mensagem o pastor, o palestrante lá falou assim, ó, meu filho estava brigando com a minha esposa. Eu chamei ele e falei assim, ó, você está achando que você tem direito de quê? Tem direito de chamar a atenção dela, não. Primeiro, você tem que me respeitar, porque primeiro, ela é minha esposa. Segundo, se não fosse eu e ela, você não existia. Aí você vem tirar banca com a minha esposa. Colocou o filho no lugar, foi o lugar dele. Porque a esposa tem que se sentir valorizada, ela tem que sentir, ela tem que ser valorizada. Nós vemos que Eucana, ele consolou a sua mulher, levou ela a alimentar. Aí eu te faço uma pergunta, como que está o gosto no seu casamento? Como que está o gosto aí no seu casamento, no seu relacionamento? Tempere seu relacionamento com amor. Tem que temperar com amor. Amém? Não. Olha só, tem gente que gosta de dar presente. Uma rosa com amor vale mais do que uma Ferrari. Faz a mulher muito mais feliz do que você dá para ela uma Ferrari, você dá uma rosa com amor. E mulher, contar um segredo para vocês, homens. Mulher, tampa os ouvidos e vou contar um segredo para os homens. Mulher, ela pensa que você escuta com os olhos. Então, se ela está falando com você, você tem que olhar para ela, tá? Ficou olhando para outro lugar, você vai falar que você não está escutando. Vai falar, você não está me escutando. Então, aprende isso. Olha, você vai escutar, olha para ela. Olha para ela.
olha, entendeu? Olha. Agora, mulher, te contar um outro segredo. Não vai querer conversar na hora do jogo do Galo, não, que ele não vai te ouvir nada, tá? Não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Não é na hora que vai sair o gol. Aí pronto, não vai. Depois você pode perguntar, não sei de nada. Então, tem esses negócios aí, entendeu? E o outro sentido, o último sentido, o quinto é o tato. O que o tato proporciona? Sentir o toque de alguém. Porque a gente pensa no tato, é só a gente tocando, mas quando a gente é tocado também a gente sente. Nós temos, né, sensores no corpo inteiro que faz sentir. Quando está chegando perto de uma coisa quente, você sente, né? O gelado também. Antes de você encostar, você já sabe que está quente, já sabe que está frio, né? Porque isso é o tato. O tato é a nossa capacidade sensível. O casamento precisa de ter tato. Isso quer dizer, o casamento precisa de ter sensibilidade. Um precisa sentir o outro e entender o que o outro está sentindo. Paulo, lá em Filipenses 2:2, ele diz assim, ó, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Muitos, mas muitos casamentos morrem porque se tornam insensíveis um com o outro. Um está triste, o outro está insensível, não está nem aí. A mulher está lá chorando, o homem quer sair, jogar futebol dele. O homem está lá com problema. Faz as contas, o trem não fecha, a mulher quer ir passear para o shopping, sair com as amigas, e o cara está lá, a conta não fecha, ele está tentando fechar a conta não fecha, a mulher quer passear, quer ir. Entendeu? Aí não precisa estar sensível ao sentimento do outro. A maior de todas as sensações que alguém pode sentir é o amor. Então, o marido precisa se sentir amado, a esposa precisa se sentir amada, cuidada, protegida. Na Bíblia, a lepra é comparada com o pecado. E o que a lepra faz? Faz a pessoa perder a sensibilidade. Aonde tem lepra, se a pessoa tiver uma lepra na mão, pode colocar no fogo que ele não vai sentir. Pode colocar no gelo, ele não vai sentir. Então, a Bíblia, ela compara o pecado como a lepra. E tem pessoas que estão trazendo pecado para dentro do casamento. Aí um não fica sensível, perde a sensibilidade. Um dos principais sintomas de uma pessoa leprosa é o quê? Perder a sensibilidade. Está entendendo? Ou não? Quando a pessoa ela está insensível, ela não consegue sentir nada pelo outro. Tanto faz. Se ela está triste, se ele está triste, se está indo tudo bem ou não. Às vezes, minha esposa vem falar comigo uns problemas do trabalho dela. Não entendo nada. Né? Minha área é outra. Minha área é números. Eu gosto de números. Eu fiz ciências contábeis, administração, economia, eu mexo com números. Ela, área do direito. Aí começa a falar um negócio lá de jurisprudência. Que fulano fez o processo tal, mas eu paro, eu escuto. Tem que escutar. Por quê? Se eu não escutar, eu vou ficar insensível. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma lepra no nosso relacionamento. Daqui a pouco não vamos se entender mais. O casamento deve lutar contra a insensibilidade. O casal deve lutar contra o pecado. Deve lutar. A Bíblia fala que Jacó, ele amou tanto Raquel, que a primeira vez que ele viu, aconteceu comigo, a primeira vez que eu vi a pastora, pessoalmente, eu já vi, quando eu cheguei lá no shopping, que eu bati o olho nela assim, falei assim, é essa mesmo. É essa mesmo. Ontem nós fomos lá, sabia?
Cheguei lá no mesmo lugar. A mesma coisa que eu fiz. Há 5 anos atrás eu fiz lá. Porque ela falou comigo, ela assustou quando eu cheguei. Eu peguei no cabelo dela. Eu peguei para ver se era de verdade, entendeu? Se eu não estava sonhando, talvez, né, Evandro? Talvez era um sonho. Eu peguei para ver. Tem que conferir. Tem que conferir. Quando um casal se ama, aprende a suportar momentos difíceis. E mesmo no meio da dificuldade, no momento difícil, eles aprendem a viver agradável um com o outro. Mesmo no meio da dificuldade, eles aprendem a viver agradável um com o outro. O que você tem sentido no seu casamento? Busque sentir coisas agradáveis. Você precisa de formar. E Deus se faz presente aqui nessa noite para formar isso na sua vida, no seu relacionamento. Formar um casal completo com 5 sentidos. Para ser um casal completo, você precisa estar unido. Unido de corpo. Vida íntima. Tem casal que faz. Uma vez a cada 2 anos. Faz isso não. Tem que ter vida íntima. Casal tem que ter vida íntima. O texto que nós lemos já diz que o corpo da mulher não pertence a e nem o do homem. Então, tem que ter vida íntima. Tem que ter. O casal precisa de ter alma, relacionamento. Também não é só, vida íntima não é só sexo, não. Tem que conversar. Tem que bater papo. Tem que sair. Ah, pastor, está tudo tão caro. A praça é de graça. Andar de mão dada na praça, dar uma voltinha na praça é de graça. Paga não. Paga não. Pode dar uma voltinha na praça. Hoje quase todos os bairros aí tem praça, né? Todo mundo tem para dar uma voltinha na praça de mão dada, não paga não, é de graça. Né? Então, tem que ter relacionamento. Espírito, precisa de ter espírito. O que é isso? Presença de Deus. Deus tem que estar no relacionamento. Deus tem que estar. Na convivência do casal é preciso se preparar para ter sentimentos em comum, vida em comum. Mesmo que há diferenças de pensamento. Formação moral seja diferente. É preciso aprender a conviver e compartilhar um com os outros. Olha só, a pastora Valéria nasceu e foi criada na Zona Sul. Eu, na favela mesmo. Mas Deus fez, juntou. O que Deus faz? Pega você, esposa, você, marido, pega os dois, coloca dentro de um teto e o negócio funciona. É porque Deus está no meio. Só Deus para fazer um negócio desse. Mesmo que tenha formação diferente, é preciso aprender a compartilhar com o outro o que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você experimenta e sente. Você tem que compartilhar com o outro. E baseando nisso tudo, eu quero fazer uma reflexão com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. E respondesse para você. Como está a visão no seu casamento? Como que está a visão no seu casamento? Você deve todos os dias procurar olhar um para o outro e perceber a vontade de Deus para a vida de vocês. Deus tem uma vontade na vida de vocês. Chamo você também, ainda com os olhos fechados, a responder como que está a audição no seu casamento. Procure
procure ouvir um outro. Procure ouvir sua esposa, procure ouvir seu esposo. Procure entender a palavra que Deus tem para vocês. Ainda refletindo, como vocês sentem o cheiro em seu casamento? Qual que é o cheiro que está no seu casamento? O cheiro que você está sentindo aí no seu casamento? A sua vida conjugal tem que ter cheiro da unção do Espírito Santo. Que o cheiro da unção do Espírito Santo venha estar na sua vida conjugal. Ainda refletindo, como está o gosto, o paladar no seu casamento? Que o seu casamento venha ter gosto e sabor agradável um ao outro. E por fim, como está o tato no seu casamento? Você precisa procurar sentir um ao outro. E acima de tudo, sentir a presença de Deus na sua vida, na vida do seu esposo, da sua esposa, na sua família, no seu lar. Acima de tudo, a presença de Deus tem que estar. Amém? Vem cá, amor. Para a gente fechar. Eu queria que você ficasse de pé. Olhasse aí seu esposo, para sua esposa, depois de ouvir tudo isso, e praticasse aí pelo menos 2 desses 5 sentidos. Olha aí para o outro, olha de frente assim um para o outro. É você que vai falar com ela aí, e você vai falar com ele aí. Pelo menos 2. Se você quiser fazer os 5 também, dá para você fazer os 5. Alguém já está, o tato já está quase todos sentindo, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E não fique só no encontro de casais, não, que leva isso para o restante da vida toda aí. Amém?